Alô, amigos, aqui é Rubens Lemos Filho, jornalista, e estou aqui para dizer que estamos retomando o nosso podcast Tirando a Limpo com Rubens Lemos. Tenho que contar uma breve história, vocês devem estar notando um estúdio diferente, é que durante a campanha eleitoral, a Dueto Produções, ela ficou impedida de trabalhar com a gente, mas eu fui muito bem acolhido pelo meu amigo querido Edmar Fernandes aqui na Prisma Produções. Eu estou recebendo afeto, carinho, profissionalismo e estou muito bem à vontade para a gente conduzir o nosso programa. E eu trouxe para esse primeiro programa aqui na Prisma, eu trouxe um cara que é verdadeiro, autêntico e polêmico e conhece muito de futebol. Eu trouxe Francisco de Assis Ciríaco. Se eu disser esse nome só, não vale. É Francisco Diá, que é coordenador técnico do ABC. Francisco Diá, que é um multicampeão do futebol, é um cara que conhece como ninguém, tanto taticamente como tecnicamente, como também conhece muito de submundo do futebol, do esporte. Diá, seja bem-vindo e a casa lhe recebe com o máximo de carinho. Obrigado, Rubinho, pelas palavras. Eu só tenho a agradecer a você, né? Fiquei muito feliz de participar do programa de alto nível, e mais com você, que é um dos grandes comentaristas do futebol, não só a nível nacional, como do futebol brasileiro, do futebol. E falando de você, eu lembro da memória do seu pai, fico todo arrepiado, saudoso, para um dos maiores comentaristas do futebol brasileiro, Rubens Lemos, na época do rádio, na Rádio Poti, onde em 95 ele já me escolhia como o melhor treinador em 95, já me escolhia como o melhor treinador do ano. Eu que estava praticamente fora de Natal há 10 anos, voltava à minha terra, Natal, estreando naquele campeonato estadual, lançando o 3-5-2, depois de Vadão, que lançou no Brasil em 92. Eu fui um adepto desse sistema, inclusive fazendo muito estágio com ele lá em São Paulo, depois que parei. E naquele momento o Rubens me escolhia como o treinador do ano. Foi uma polêmica muito grande. Estava na Rádio Poti. Isso. Exatamente, eu lembro. Isso. 95, ABC com Adilson Heleno. Com Adilson Heleno, com o Timaço, Barata, com Romildo, Romildo Freire, grandes jogadores. E a gente ganhava o América naquela oportunidade, né, para disputar uma taça, acho que talvez a Taça Natal, foi o turno, salvo engano, e a gente perdia para o ABC no jogo da decisão, 1-0, gol de Adilson Heleno. E naquela oportunidade, de lá para cá, minha carreira deu uma alavancada. Você é um cara que é multifacetado, né? Você conhece tudo do ramo do futebol, do negócio do futebol, da qualidade dos jogadores. Como é que começou tudo isso, Diá? Eu acho que a gente viveu essa experiência ali no campo, né? Eu fui criado aqui, nasci na rua Mipimbu, aqui no bairro de Petrópolis, né? Da época de Parteira ainda, nasci naquela rua mesmo. Nasceu no Parteira? No Parteira, Aí a gente começou ali nas peladas de ruas que hoje não tem. Quem eram os companheiros de pelada? Eu posso citar Denis Lisboa, posso citar Fábio, Flávio, Geraldo e tantos outros ali daquela época. O pessoal de Rômulo, de Aldinho, Coquita, né, que foi prefeito de Natal, do próprio Carlos Eduardo, de Paulinho Freire, e tantos outros, que a gente tinha aquela amizade, formou um time de CBD, depois foi para o futsal, a gente batia muito pelado ali na casa de Ideia. A mãe de Denis. A mãe de Denis, né? E tinha Fábio, Flávio, aquela turma geral. Então era uma movimentação muito grande nas quadras de esporte, nos campos de pelada, onde existia, e tinha muitos jogadores ali. A gente se tornou jogador de futebol, minha carreira foi curta, depois comecei no futebol muito cedo, né? E parei também muito cedo e fiz vários estágios em São Paulo. Anos? Acho que eu parei com 26, 27 anos, já muito novo, né? Naquela época ninguém ganhava dinheiro com futebol. Eu acho que o treinador ia dar E naquela época mesmo, com 16, 17 anos, eu mesmo já treinava os meninos ali na escolinha de futsal. Já nascia a sua veia de professor, né? De professor, de instrutor, de treinar os garotos. Você que viveu esse tempo de jogadores que você citou aí, você citou Denis, que foi um dos maiores jogadores de futebol de salão do Brasil. Você citou outros jogadores, eu citaria também Silvio. Muito também, Silvio. Muito jogador, muito bom jogador. O que eu queria perguntar, Diá,
por que acabou o encanto no futebol? Por que que o futebol deixou de ser tão bonito para se tornar tão mecânico? O futebol deixou de ser bonito para se tornar tão mecânico. Eu acredito que se deve muito aos campos de pelada, né? Hoje o garoto, a essência do futebol que tiraram, a beleza do futebol. Hoje se corre mais e tem mais pouca técnica. Então os jogadores são mais feitos, como se diz na gíria de futebol, artificial. A essência do futebol, quando aparece um, é fora de série. É como apareceu agora esse Estevão, que é um monstro que é um jogador do futebol brasileiro. Eu acho que não vi poucos no nível dele, talvez até nível mundial. Eu até digo na minha coluna que ele, Estevão, é melhor que eu, Andy. Porque hoje você tem o garoto que vem da essência. Eu costumo falar que os jogadores do Nordeste são melhores do mundo. Do mundo, que o futebol brasileiro foi muito tempo o maior futebol do mundo. Por quê? Porque o moleque aqui vinha da pelada de praia, da bola de meia, da pelada de rua, das brincadeiras dos campinhos. E o futebol hoje é feito, ele vem, se não for um fora de série que vem do futsal, ele vem da quadra sintética, que eu falo, que eu costumo dizer, artificial. E a gente perde muito para o Sul na estrutura, né, de trabalho. Então, o moleque do Sul é mais aquele moleque que vem do apartamento, mais trabalhado artificialmente, e esse moleque do Nordeste, ele desenvolve mais. A gente perde nessa estrutura. Por isso que os jogadores, eles estão vindo aqui no Nordeste buscar esses jogadores de 12, 13 anos. É mesmo, 12, 13 anos? 12, 13 anos. Hoje, se você descobrir um moleque de 12, 13 anos, o Palmeiras já paga seus 500 mil reais, 1 milhão. É mesmo? Inclusive, ele tirou um do Corinthians agora. Aqui está saindo direto. Com quantos anos saiu o Gabriel Verão? Que tá veio aqui de Cruzeiro, Açu, né? Foi da escolinha, depois veio para a escolinha de João, Quebra-Osso de Lopes. Veio aqui, que saiu com 14 anos. E muitos outros, você vê muitos jogadores aqui a nível de Nordeste, esses jogadores saindo muito cedo, né, e trabalhando no sul do país, porque aqui o trabalho de base, a gente não tem esse trabalho, mas poderíamos também fazer aqui. O Vitória também parou de fabricar, e alguns times do futebol do Nordeste, por causa da estrutura, né, porque a base... Esse Gabriel Verão, me permita dizer, eu acho que é um jogador muito mais de força do que de técnica. Força e velocidade, mas velocidade. É o que o futebol pede hoje, né? O futebol pede hoje. O futebol hoje é muito tático e trabalha muita parte física, até mais do que bola, os fisiologistas. Me diga uma coisa, e o menino pobre, os que restam, né, que são bons, têm a criatividade inata, né, a habilidade, a técnica, o que é que esses meninos fazem para poder ter acesso aos clubes? Eu acho que tem. Hoje tem olheiro em todo canto do Brasil. Os caras estão levando menino já na barriga da mãe dele. Já chega o empresário. Já. Se colocar um menino... Esse dia eu fui atrás de um moleque de 14 anos, ele falou, liga para o meu empresário, 12, 13 anos. Então é assim, certo? Então é difícil, você tem que procurar, você tem que captar. O ABC é um dos clubes do Rio Grande do Norte, a nível de Nordeste, por proporção, foi um dos que mais saiu na base. Mesmo não tendo uma grande estrutura, mas a nível ficou de de sul. fora, né? Agora no Sub-20 o ABC. Eu acredito que você tem que, na base, não é só ganhar, você dá para revelar e ganhar, mas é melhor até você revelar do que ganhar. Dizem que tem um garoto no ABC muito bom, chamado Marco Polo, procede? Procede, acima da média, um jogador que tem uma característica técnica gravada de devidas proporções, ele lembra muito Arrascaeta, jogador de qualidade técnica, tem que ser mais trabalhado, né? Ele não é um jogador de muita intensidade, mas de um raciocínio, de uma inteligência muito, muito grande. Ô Diabo, você falou aí dos empresários. Até que ponto os empresários contribuem e prejudicam o futebol hoje? Eles têm muitos bons empresários e tem os maus empresários, como tem os bons executivos de futebol, como tem os maus executivos de futebol. Então, os empresários, muitos ajudam, né? E tem muitos ajudam e a maioria também atrapalha. Inflaciona também um pouco, né? O mercado inflacionado por causa dos empresários. E hoje, o mundo do futebol, os jogadores estão tudo na mão dos empresários. Por isso que os clubes estão tudo com a cuia na mão, a maioria. Porque eles e os empresários com dinheiro. Eles produzem os jogadores e os empresários... Você faz um trabalho de base, por isso que muitos clubes deixaram de trabalhar a base. Certo? Então, você faz um trabalho de base. O moleque chegou com 16 anos, você tem que profissionalizar. Se não profissionalizar, assinou com o empresário vai lá, já pede Eu vou fazer uma pergunta a você, não tome como antiética nem coisa nenhuma, mas o nível da base do ABC é bom? Rapaz, precisa melhorar.
Claro que a gente tem que dar uma melhorada na base, né? E eu acho que para você fazer um trabalho de base bem feito, você tem que gastar na base quase que o que você gasta no profissional. Como assim? Como é que você vai gastar Dá na uma base? infraestrutura. Por Onde é que você exemplo, vai buscar esse dinheiro? você tem que buscar, porque o que vai dar retorno é a base. Se os clubes não olhar mais para a base hoje, ele não vai ter esse retorno suficiente. Você vê a prova do Palmeiras. Quanto é que o Palmeiras gasta na base? O Palmeiras vai buscar os melhores em qualquer canto que tiver do Brasil. A gente tem que começar da base trabalhando nas escolinhas e fortalecendo como? As escolinhas. A partir do pré-mirim, mirim infantil. Jogadores com 4, 5 anos, ele já começa a ir para futsal ou para pelada de rua, porque senão não vai virar jogador. Não, porque não tem mais campo, não tem mais quadra. Não tem mais campo, não tem mais quadra e outra coisa. Os caras estão indo buscar jogador, como eu disse a você, de 12, 13 anos. Você não acha um jogador de Natal, quer descobrir um jogador de Natal para sair com 15, 16 anos para um clube do Sul. Eles não pegam mais. Eu digo o seguinte, o último jogador revelado pelo futebol do Rio Grande do Norte, se eu estiver errado, me corrija, foi o Alisson em 2007. Verdade. Já faz 17, Souza em 90, né? 17 anos. Mas Saiu Souza foi o Rodriguinho também, Rodriguinho que foi da minha escolinha ali, né? E que foi trabalhado por Marco Pintado, que é uma fera também na base. Eu acho que a gente tem que fortalecer o ABC para melhor você se vir. Você tem que fortalecer qual é a categoria que você tem que fortalecer. Para você começar um grande trabalho de base, você tem que fortalecer a categoria infantil. Onde a joia passa a ser lapidada. Passa a ser lapidada. Eles estão fazendo as escolinhas pagas e estão visando só mais o dinheiro. Você tem que dar bolsa para esses garotos que vêm da favela, que vêm da bola de meia, da pelada, da bola de rua. E os professores da base deixar, por exemplo, o menino à vontade, até 12, 13 anos, não passar parte de tática nele. Um amigo meu me falou que estranhou muito, o filho dele era goleiro na escolinha do ABC, mas não agora, faz tempo, 5 anos. E estranhou muito que os caras usam as mãos no treino de futebol. Ele ficou muito impressionado com isso. E estranhou, e eu realmente estranhei também, porque... Mas eu acho que deve ter sido a preparação física. A gente tem aqui em Natal um monstro na categoria de base que chama-se Tostão. Eu acho que talvez eu tivesse feito até um mal nesse sentido do ABC. Quando eu fui lá para o ABC em 2020, eu puxei ele para o profissional. Tostão que foi do Alecrim Meia. Do Alecrim Meia. É um cara que mais descobriu aqui jogadores, juntamente com o Fred, né? Na época eles faziam quase que o Nordeste inteiro, Fred Menezes. Fred Menezes, candidato que ajudou muito nas categorias de base. Futuro presidente do ABC. E o presidente Bira, mesmo preocupado com o profissional, ele dá muita moral a essa categoria de base. Mas a dificuldade que eu estou dizendo a você, de colocar e de buscar o jogador, é esse mundo de empresário que está colocando o garoto muito cedo. Então o ABC ele tem que fortalecer muito essa categoria infantil para reforçar o mirim para chegar no 17. Quando ele chegar no 20, ele já tem que estar com um profissional. Quantos anos tem o Estevo? Estevo tem 17. O Palmeiras, os caras falam, o Palmeiras fabrica, não sei o quê. A gente tem aqui grandes treinadores de futebol, a nível de futebol brasileiro, e bons treinadores na categoria de base. Agora a gente precisa da estrutura para trabalhar. Inclusive no Vasco, né? Trouxeram o Ramon Dias. Você sabe de onde é o Estevo? O Estevo foi tirado do Cruzeiro. Com quantos anos de idade? Com 13, 14 anos. Palmeiras hoje vai em qualquer canto do Brasil que ele chegar, ele leva o atleta. E ele é um jogador tinhoso, objetivo e não tem medo de nada, é destemido, né? Verdade. É um jogador de muita habilidade. Pois é, Rubinho. Então, a gente fortalecendo essa categoria infantil, a gente vai fortalecer essa categoria de escolinha, a gente vai fortalecer com bolsas para os atletas que vêm da periferia, da base, aquele atletas Isso é um com trabalho social também. Trabalho social. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai fortalecer essa categoria e vai dentro do ABC fazer grandes jogadores. Outra coisa, o garoto, pela necessidade do clube, o garoto está saindo muito cedo de Natal, né? Porque se você tem do infantil, mirim infantil, juvenil, sub-17, sub-20, até no profissional chegando, a gente não tem mais jogador aqui. Não tem. Poucos? Não tem. Por quê? Porque vem os clubes e vai levar o nosso melhor jogador. Você vê os elencos eu falo do ABC e do América, você tem ali, das bases, o reserva do reserva, né, que eles aproveitam. É verdade. E aí a gente não socorre mais a categoria de base, porque o menino já saiu com 15, 17 anos, se não sair o empresário leva. Outra coisa também, pronto, você vai no ABC ou no América. ABC e América. Todos os jogadores da base do ABC e América têm empresário. Eu duvido um que não tenha. O que é que acontece? Ninguém sabe. Porque o menino, quando está com 16 anos, que chama o presidente, o Bira, o Fred, o outro presidente que vem com vamos fazer o contrato. Você vai falar com o meu empresário. O empresário já toma 50%.
Por isso que estão acabando com os clubes. Eu acho que isso é nefasto para o futebol, Aí uma você coisa tem que fazer parcerias. destrutiva. Porque eu acredito o seguinte, não há empresário bonzinho, ele quer dinheiro, ele quer fazer negócio. E aí os clubes ficam realmente asfixiados. Eu costumo chamar gigolô do jogador. Gigolô de jogador, você chama, é? É muita coragem sua, viu? Porque aqui em Natal, eles chegam, as portas são abertas. Mas tem os bons empresários também, existem os bons empresários e existem os maus empresários. Existe aquele que não dá espaço nenhum para o clube trabalhar. Mas é porque o clube aceita, né, logicamente? Mas não tem como o clube aceitar. Eles vão na casa do pai do menino, às vezes dá uma gratificação, às vezes não dá. Conversa que vai botar no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, o moleque vai naquela ilusão, às vezes atrapalha. Essas coisas que acontecem no futebol, muitas vezes prejudicam o clube. Se você não profissionalizar um jogador com 16 anos, o cara pode chegar amanhã, ele está livre, profissionalizar no outro canto e levar ele, de graça. Eu estou vendo aqui que a segunda divisão desse ano, ao contrário dos anos anteriores, ela está simplesmente infestada de clubes de empresa. É o Quinho Futebol Clube, é o Visão Celeste, é o Laguna, que é um clube vegano. Isso aí tudo o que é que você considera dessa enchente de... O Alecrim, por exemplo, o que vai ser feito do Alecrim? O Alecrim vai passar, o Alecrim tem chance de subir para a primeira divisão finalmente? A gente tem acompanhado as contratações, eu vejo dos clubes que tem aí, né? A segunda divisão muito forte. Isso é bom para o futebol do Rio Grande do Norte, até porque os clubes aqui do futebol do Rio Grande do Norte, os clubes menores estão com essa dificuldade. O campeonato nosso perdeu alguns grandes clubes menores, né, como o caso do Santa Cruz de Inharé, como o Corinthians de Caicó, Baraunas e Potiguar não é tão forte, até pela falta de um apoio, de patrocínio. Falta de estádio. Mesmo que a federação ajude. Falta de estádio. Falta de, às vezes, o campo não passa na sua infraestrutura. E é bom fortalecer, né? Eu acho que tem algumas SAF aí investindo nesse campeonato da segunda divisão. A gente já está acompanhando, né? Já saiu o jogador aqui desse campeonato de segunda divisão até para o Bahia, como foi o caso do volante Edson. Né? É bom? Bom jogador que está fora do Brasil hoje. Né? O próprio Richard Edson chegou a jogar essa segunda divisão, que depois eu levei para o Campinense, depois trouxe para o ABC, Richard zagueiro. Richard eu acho um bom jogador. Foi eu que levei para o ABC e levei para o Campinense. Então é o seguinte, ela fortalecendo, vai fortalecer mais o campeonato estadual, isso é muito importante. Então, eu vejo o Rio Grande, né, fazendo um bom time, trouxe até um meia, que a gente vai observar aí, o Renanzinho, que é do Manaus, e outros grandes jogadores. Cabeludo? Sim. Mas já está rodado ele, né? Bastante. Não, 23 anos esse Renan, já está pensando é outro. Então, tem o Alecrim, né, que também agora levou sua infraestrutura para o campo do Globo, vai fazer um trabalho forte, brigar pelo acesso. É importantíssimo que o Alecrim volte à primeira divisão do Rio Grande do Norte. É verdade. Sempre foi terceira força, né? E o próprio Apodi está vindo forte, e o time do CSQ, né? CSQ? Acho que é. Um time o quê? De Quinho? Não, é o que Severo Júnior é o coordenador, que está Sérgio China, treinador. Sérgio o China, que jogou no ABC. É o Quinho Futebol Clube. Então, está fazendo um bom campeonato sub-20, né? Está fazendo com uma boa infraestrutura. Isso é bom para o futebol do Rio Grande do Norte, que só tem a crescer. Mas você, diante de tudo isso, você preferia o tempo passado ou essa modernidade toda artificial aí? Daria para até agregar as duas coisas, né? Eu que vi futebol, que eu já tenho estou com um bocado de aninho. Já dentro. Já dentro. Então eu vi o futebol, vi muitos grandes jogadores que passaram aqui no futebol do Rio Grande do Norte, nível muito alto, e agora também nós temos aqui bons jogadores também, mas que não é o nível daquela época, claro, mas que mudou muito, né? Então, no termo empresarial, em todos os aspectos, na parte financeira, na parte de estrutura, isso aí melhorou bastante da época de antigamente. Me diga uma coisa, o que é que houve com o ABC na Série C, que ficou a alguns pontos da classificação e quase rebaixado? Felizmente, o ABC permaneceu. Por que o ABC fez uma campanha tão ruim? Porque futebol é planejamento. Se você olhar a Série C... Não houve planejamento para o ABC? Não houve por falta de tempo
da sequela. Essa sequela ela vem desde a Série B do Campeonato Brasileiro. A ABC fez uma péssima Série B, numa montagem de elenco muito ruim. Horrível. Isso aí... Quem montou o elenco do ABC pode entender de basquete, de voleibol, mas não entende de futebol, não. Vamos lá. E na Série B, eu sempre tenho conversado com o Bira sabe disso, presidente. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o ABC caiu, foi até dezembro, se esticou. O ABC já fez um time horrível para o estadual. Perdeu o estadual, o pior time da história do ABC de todos os tempos do estadual. A sequela maior foi aí. Veio uma troca de treinador, aí veio o Lacerda, que fez aquela montagem do elenco, junto com a comissão e o pessoal que montaram o elenco, junto com o executivo de futebol, fizeram o pior time da história do ABC. E caro. Não quer dizer que o presidente não deu uma estrutura, deu. Mas o presidente fala até que folha era alta. A maior folha que já feita no futebol. Quanto? Eu não sei bem, mas em torno de 450 mil para um campeonato estadual, e perdeu 2 vezes. O ABC foi terceiro ou quarto colocado, ganhou no Tapetão. Do Tapetão ele foi disputar, perdeu de novo para o Santa Cruz de Inharé. Aí ficou a sequela, você tinha 14 ou 15 jogadores daquele elenco. Se o elenco não foi bem no campeonato estadual, você tinha que fazer uma Série C com um time totalmente diferente. Veio o Cabo, a primeira e segunda rodada, levou aquela goleada. Eu falei com o Bira, depois da dispensa de Cabo, para trazer Roberto Fonseca, que era um treinador que com aquela equipe que a gente tinha, um treinador que joga mais precavido, para a gente pelo menos permanecer e tentar surpreender. Mas permanecer, mas você trocar o pneu com o carro andando, o Botafogo da Paraíba talvez não tivesse o time do ABC. O Botafogo da Paraíba talvez não tivesse o time do ABC. Mas fez uma belíssima campanha. Porque tinha um conjunto, tinha uma base, certo? Aí você da quinta rodada, são 19 rodadas, tiro curto, você montar um time dentro da competição, sem ter um jogador para contratar, 14 peças, só tinha um jogador do estadual que foi titular, que foi Richaço. Todo o time trocado, vamos lá. Lateral direito, Felipe. Zagueiro central, Richaço. Quarto zagueiro, Turhan. Jogou uma barbaridade e depois se recuperou. Vários times de futebol brasileiro interessados nele. Lateral esquerdo, Sampaio. Estava no pé. Não tinha onde buscar jogador. O presidente até queria dar uma estrutura para buscar o atleta, mas não tinha onde você contratar. E a Série C ficou muito cara. O Floresta, se você vai convir aqui comigo, o Floresta tem uma folha de 1 milhão. Aí a gente ainda conseguiu. Esses 14 jogadores, a gente tirava jogador todo dia, um trabalho muito bem feito de Álvaro, por sinal. Né? Álvaro negociando com o jogador. Brito. Álvaro Brito com Bira, dando total apoio e estrutura para fazer a rescisão desses atletas. Certo? Então, a gente, no mercado feito um louco para contratar jogador, a gente que conhecia e trazia jogadores de Série D, como foi a surpresa de Sadailson, que é um monstro. Eu digo a você que logo vai estar numa Série A e Série B do Brasileiro. Eu ainda não chamo de monstro. Não, joga muito. Não, ele é bom jogador. É um jogador, presta atenção. É porque eu vi muitos monstros, Dias. Você viu, mas a qualidade de hoje não é aquela qualidade que a gente viu. Eu vi muitos monstros. A gente estava conversando aqui em off com as seleções. Não, mas para dentro da realidade do futebol, um jogador que veio da Série D foi uma grata surpresa. Foi, ele não foi é uma ruim, grata não. surpresa, porque ele fez uma função que talvez não seja dele. Ele tem uma regularidade muito alta. Né? Ele fez um terceiro homem de meio ou meia, ele é um segundo homem de meio. E muitas vezes ele fez a paralela jogando do lado direito como ponta. Às vezes cai. Porque muitas vezes o comentarista e o analista de jogos, ele vê muito, né, vê a parte do atleta, a parte técnica. E hoje não é só a parte técnica, a parte tática é fundamental. E a regularidade dentro da competição. Então ele foi um jogador regular, um jogador de meio campo, que eu acho que jogou 7, 8 partidas, fez 2 gols e jogou todas as partidas em bom nível. Ele vai renovar com o ABC? Ele tem contrato com o ABC. Então essa dificuldade, Rubinho, foi essa dificuldade que o ABC teve. O ABC veio montar a equipe na quinta rodada. Quando a gente estava bem na competição, encostando no G4, teve 2 lesões. O jogador no elenco da gente que era diferenciado, que era o Gabriel Santiago, machucou. Ele mal jogou 3 partidas seguidas, ele ficou 5 fora. A gente recorreu o quê? A 3 jogadores de marcação do meio campo, que jogava com a trinca. Você vê que o ABC jogava melhor fora de casa de quem quer. Jogava com a trinca e os 2 pontas. E os 2 pontas, e os 2 pontas, que você jogando com 2 pontas e uma trinca, quem é que vai criar? A gente tem essa dificuldade. Não que seja culpa do Roberto, mas culpa do elenco que a gente tinha na competição. Mas ele foi mal no ABC, eu achei. Eu não acho que não, porque ele fez 22 pontos, ele fez muito mais pontos do que os Florestas, ele fez 22 pontos, que ele jogou o quê? Ele assumiu na 3ª rodada. E o time do ABC, a gente não tinha time para classificar, podia surpreender, teve chance de classificar,
Mas a gente não tinha time para dar espetáculo. Então, quando você não tem time para dar espetáculo, você tem que jogar no erro do adversário. Aí a campanha eleitoral do ABC, que vai ser em novembro a eleição, você acha que essa movimentação de bastidores atrapalha o planejamento do futebol? Atrapalha, mas eu acho que os candidatos que estão aí, eles são conscientes. Eu vi até uma entrevista Eu digo abertamente, minhas coisas eu não tergiverso, eu não tangencio, eu não faço munganga. Eu apoio Fred Menezes, presidente do ABC. Bom nome, um cara que é muito preocupado com as categorias de base, um cara que tem uma história dentro do clube. Tem, Um cara que dedicado, um cara que eu vi muitas vezes saindo daqui para o interior, tanto ele como o presidente Bira. Eu me surpreendi, eu nunca tinha trabalhado com Bira como presidente assim no dia a dia. Bira conhece bem hoje o mercado. Bira é um cara muito pé no chão, um cara que cumpre rigorosamente com suas obrigações, um cara que tem palavra, e a palavra no futebol vale muito. Vale. Jogadores, o elenco adora Bira. E ele foi fundamental nessa reta final. Foi fundamental porque ele chegou junto do elenco, viajando, deixando suas coisas lá. Cara muito preocupado com o clube. Então, eu acho que... E organizou o clube financeiramente, eu acho que isso aí que você falou é fundamental. Foi o que afetou o ABC nesse Campeonato Brasileiro. Foi a montagem do elenco do estadual. Essa montagem aqui é fundamental. Se você não tiver um time bem no estadual, time fortíssimo no estadual, os dois acessos do ABC, 99% da base do estadual. O Botafogo, 90%, foi o segundo da Paraíba. Mas aí você faz uma base de 70%, 80%. Você vai para o mercado e contratar 2. Aí você vai para o mercado e contratar um time inteiro, Rubinho, não é fácil não. Há um assunto que merece toda a nossa atenção, é o Alisson. Certo. O Alisson, eu acho que no jogo decisivo, no jogo da vitória lá com os 3-1 sobre a Aparecidense, eu tenho uma opinião de que jogaram a responsabilidade toda em o Alisson. Porque o Alisson entrava 5 minutos, entrava 15 minutos, entrava 10 minutos, e contra a Aparecidense o Alisson entrou logo com o time. Você acha que o Alisson ainda tem condições de contribuir com o ABC? Eu acho que é um jogador fundamental. Claro que você não vai falar que o Alisson é aquele mesmo Alisson de 2007, 2 anos atrás. Mas é um jogador bom profissional, um cara que treina muito, né, uma qualidade técnica impressionante. Às vezes, problema dele ficar, de jogar ou não jogar. Se você fosse treinador, como você é? Comigo em 2020, ele jogou de 9. É isso que eu ia mais perguntar. próximo do gol, comigo. Centroavante ou de meia, ponta de lança? Não, de 9 mesmo, aquele 9 falso, tipo jogou Cano no Fluminense, e jogou muito bem, jogou com 3 meias. Né? Eu acho que eu vejo dele assim, eu não me meto nessa parte tática dos dois treinadores que passaram lá, eles podem dizer isso, a gente até trocava uma ideia, mas eu nunca me intervi na escalação. Porque você é uma sombra. Não, mas até eu já tinha falado abertamente, falei para o presidente, falei para Fred, né, que não assumia de jeito nenhum e não ia intervir, alguma coisa que ele perguntava a mim, até porque o ABC tem um auxiliar fixo da casa que é o Tostão, né? É claro que podia perguntar alguma coisa a mim e dar opinião, mas meu problema era mais nas contratações, né? E talvez a parte tática hoje do futebol, que pede o futebol brasileiro, principalmente uma equipe que joga com a trinca no meio do campo, né? Eu como treinador, gosto de jogar de meias. Com meias, lógico, com 3 meias. Também. Aí você sacrifica muito os atacantes de lado. Você vê que os atacantes do ABC não renderam, porque o atacante de lado vem até o final para marcar com o lateral, certo? Você tem que ir, porque senão você vai fazer 2 em cima do lateral. Então, força muito isso. Então, você tem que fazer uma estratégia para um jogador que não tem a característica de marcar e tem uma qualidade técnica, para você jogar numa parte do campo, por exemplo, como joga Pimentinha no Sampaio Corrêa, que não tem a obrigação de marcar. E ele está sempre descansado para fazer o time jogar quando tiver com essa posse de bola. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu queria saber daquelas histórias suas. Aquela história da calcinha. Eu queria que você contasse aqui. Qual foi aquela história, rapaz? Mas aí fui lá no Sampaio Corrêa, né? Para dar uma descontraída, às vezes a adrenalina do futebol,
Consome muito e tinha um repórter lá que era de manhã, de tarde e de noite. A gente estava numa sessão muito boa no Sampaio, onde a gente teve o acesso, né? E montando a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde a gente subiu o Sampaio e virou uma festa lá. E muito assediado na imprensa, quando você tem um acesso, virei uma espécie de ídolo lá. E o cara me ligava de manhã, de tarde e de noite, não deixava nem a gente fazer sexo. Eu digo, amigo, eu preciso fazer o menos sexo. Eu não vi uma calcinha faz 3 meses, nem no varal. Eu disse no ar. Aí as meninas da Globo riram pra caramba e foi uma... Aí estourou no Brasil inteiro, como aquela história também lá do Ferroviário, onde eu saí do ABC, fui campeão aqui invicto em 2015. Acabei de ser campeão no Ferroviário invicto na Fares Lopes, ganhei o primeiro turno, aí tinha perdido o jogo ganhei o Ceará a primeira vez e perdi a segunda. Acho que eu empatei com um time pequeno. Aí ele disse, já começou a fazer a pressão. Aí eu já saí do vestiário, como se diz a palavra, puto, porque tinha perdido o jogo. Aí ele disse, a luz vermelha já acendeu aqui na Barra. A luz vermelha que eu conheço é do cabaré, que tinha lá em Natal, o cabaré de Maremô, sei lá, de luz vermelha. Foi, aí estourou isso aí no Brasil. E você começou a ver futebol ainda no velho Juvenal Martini. Foi. No velho Juvenal Martini. Vi grandes jogadores, olha que eu vi jogadores. Eu sei que você viu grandes jogadores. Por isso que eu vou querer que você escale a sua seleção dos melhores de todos os tempos. Goleiro. Amigo, você mandava escalar a seleção todos os times, eu faço 4 seleções. Hoje você não faz uma, 2. Não. Você não faz 2. Vamos lá, goleiro. Eu vi Hélio Show e Varlindo. Varlindo do América? Sim. Você escolhe qual dos dois? 2 bons. Eu vou com Hélio Show. Varlindo mais novo, lateral direito. Ivan Silva do América. Uma bala. Eu quero uma bala, né? Sim. Zagueiro central. Scala. Tem mais de uns 10 aí, se eu vou dizer. Tem Romildo, outros, mas eu vou botar Scala. Quarto zagueiro. É meu amigo, meu irmão. Eu mandei meu menino parar de jogar e estudar, hoje virou treinador. Quarto zagueiro, vi muitos também, Josimar, Rodrigo Andrade, o Caminhão. Mas eu vou de Sérgio Poti, Ivan Matos. Mas eu vou de Sérgio Poti, daqui das Rocas. Começou comigo. Como é que tá o time até agora? Lateral esquerdo, Marinho Chagas. Tá, peraí. Hélio, Ivan, Scala, Sérgio. Certo. E o lateral esquerdo é Marinho, né? É. Marinho Chagas. Volante. Primeiro... Volante eu vou com Juca Show. O cara que eu vi no América, veio do América Mineiro, jogava pouquinho. Juca Show era craque. Era. Juca Show, meia armador, pela esquerda. Eu vou deixar... Rapaz, meia esquerda, você vai colocar quem? Meia canhoto. Tem Souza, tem Marinho, tem... tem Dedé de Dora, tem Alberi, tem Vasconcelos. Tem Vasconcelos, que foi do Alecrim, tem Odilon, que era um monstro. Eu sei, eu vou puxar, eu vou fazer Juca Show e Dedé de Dora. Eu vou puxar Dedé de Dora para segundo volante, eu vou botar 3 meias, que eu gosto de jogar com meia e jogar com 4. Eu gosto de meia ofensivo. Eu vou jogar com Alberi por dentro, Marinho, Alberi, Odilon, Marinho, Apolônio e Pancinha de 9. Esse time aí você pode... Juca Show, Dedé de Dora, Alberi... Odilon, Alberi, Marinho, Apolônio e Pancinha de 9. Mas ainda falta um. Dedé de Dora. Hélio, Ivan, Scala, Sérgio e Marinho Chagas. Juca Show, Dedé de Dora e Odilon. Reinaldo Francisco, Marinho, jogador. Quem foi o centroavante? Pancinha? Reinaldo, Pancinha, Marinho e Alberi. É um time respeitável. Você faz 10 seleções. Esse time, existe alguma possibilidade de ter um time pelo menos parecido com Aí tem uns 2 que hoje era a seleção brasileira. Uns 2 ou 3, não sei mais. Quem. Reinaldo hoje, se não machuca, já era naquela época. Eu acho que é naquela época do Santos, né? Na estreia, na despedida de Pelé, que ele fez o gol do Santos, um gol bacana. É boa essa seleção aí? Tá, muito boa. Marinho do lado e Ivan do outro? Marinho. A ala Ivan e Marinho, hein? Souza jogou pouco tempo aqui em Natal, né? Aí você tinha Dedé, esquecemos Danilo Menezes, Uruguai, naturalizado brasileiro, mas vou ficar com o Dedé, que é de Natal. Danilo é meu amigo. Danilo também está com quase 80 anos. Danilo já está com 79. Danilo está no... Eu pensei que tinha 95. Eu deixei uma vez com o Danilo, a gente foi decidir o título, Danilo mandando marcar pressão, depois de 10, estava 3-0. Agora deixa, Alberi, ele sair. É malandro, é jogador. Pronto, esse tipo de malandro está desaparecendo, né?
Está desaparecido. Marinha Polônia e Marinho Chagas jogavam. Ainda tinha Silva de 9, aí você vê. Silva, 9 de ouro. 9 de ouro. 9 de ouro. Evaldo. O América tinha um ataque. Tinha muitos jogadores bons em Natal. Tinha Nilson Andrade, né? Nilson Andrade, Alexandre Mineiro. Alexandre Mineiro, para mim, é o Romildo, top. Josimar, Ivan Matos e tantos outros. Agora, goleiro, Hélio Show. Wagner, do ABC, né? É. Então, essa é a sua seleção. Você gosta sempre de fazer umas seleções. Eu aí. gosto. Uma vez você fez, parece que você deixou o Romildo de fora, não deu uma zoada, foi Leonardo Arruda que deixou. Foi Leonardo. Foi Leonardo. Foi. Aí teve a repercussão negativa, né? Foi, é. Mas eu queria que você deixasse aqui, nós estamos chegando ao final, eu queria que você deixasse uma palavra de esperança para a torcida do ABC, essa torcida tão sofrida, essa torcida que está precisando, desde 2020, 2000 quanto que o ABC era campeão? Eu sei que em 2020 eu estava lá, né? Fui você campeão, foi campeão. não deixei ninguém passar no caixa. Eu fui logo invicto, que é para não ter conversa, para não ficar discutindo. E a gente fez um bom trabalho em 2020, eu acho que 21, não sei se foi, né? Faz 3 anos. Mas o ABC é muito forte, é muito grande, né? E eu tenho certeza que quem assumir, eu acho que essa diretoria que está aí tem condição de colocar o ABC novamente onde o lugar que o ABC merece, que no mínimo é uma Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que... Você acha que o ABC segura uma Série B? Segura. Eu estou falando depende do dentro do poderio econômico. O ABC... porque ir para a Série B para apanhar todo jogo é... Não. Tem que estar na Série B. Porque tem equipes, assim, o ABC melhorou muito a infraestrutura e você contratando bem, fortalecendo essas categorias de base, que é o pensamento dessa diretoria que vai entrar. A gente tem condição de fabricar jogadores aqui e captar no mercado, fazer time forte e competitivo, porque também o futebol, o nível de futebol não está essas coisas todas, não. Quem é o time que está liderando? Tem uma infraestrutura de jogadores que ficaram mais caros, mas os jogadores são quase que o mesmo. Você vê o líder do campeonato, que é o Novo Horizontino, tem uma infraestrutura boa, mas não é esses jogadores todos, só aumentaram o preço. Quem foi que surgiu novo agora no futebol brasileiro? Esse Estevão aí. Exatamente. Entendeu? Estevão, Hendrick. Ficou mais caro. Ficou mais caro o futebol. Então você tem que saber captar. Fazer uma base forte. O que é que você acha da seleção brasileira ser sexto lugar, ter chegado a sexto lugar, a pior colocação de todos os tempos na eliminatória? Eu vou mais além ainda. Eu acho que vai ser uma competição, essa classificação muito difícil. Pois então, amigos, foi um grande bate-papo, uma resenha de verdade com alguém que entende muito de futebol, que é o Diá. E aqui, a todos os amigos da Prisma Produções, o meu agradecimento e a certeza de que nós estaremos de volta nos próximos dias. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano e é vida que segue. Um abraço a todos do Tirando a Limpo Cast.